Viver Cidades. Ambiente, como somos, o que temos e para onde vamos. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um painel do projeto Viver Cidades aqui na Rádio Hora 102.9. Hoje, sexta-feira, dia 26 de abril. Hoje teremos como tema a agroecologia, da escola à produção comercial. Viver Cidades, a gente conta sempre por aqui com o patrocínio de Folito, fertilizante orgânico. Nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Também com a gente de Sim Energia Solar, sustentabilidade e economia para sua empresa ou residência. Heineken Tecnologia em Higienização, desenvolve produtos de higienização e sanitização. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Global Eco, consultoria ambiental. MAC Serviços, a base da sua obra. E também contamos com o apoio da Prefeitura de Lajeado. Conheça o Centro de Educação Ambiental de Lajeado, dentro do Jardim Botânico. Prefeitura de Lajeado, a gente se orgulha daqui. E Lives a Hora, você pode conferir toda a nossa programação. Estamos com a transmissão pelo YouTube do Hora TV, também Facebook do Grupo A Hora, você pode nos acompanhar aí em todas as plataformas. Hoje, então, aqui no painel do projeto Viver Cidades, com esse tema da agroecologia, e para isso a gente recebe aqui no estúdio, aqui na Rádio Hora, a Andréia Tonin, extensionista da Emater, também o Leandro Lang, que é produtor de orgânicos, e a equipe da MF São José de Conventos, aqui de Lajeado, a coordenadora pedagógica Sônia Porto Cardoso, e também a Thaisa Locatelli, que é professora de agroecologia dos alunos, para falar sobre como funciona esse projeto na escola, trazer também a parte da produção, como que funciona o apoio da Emater, um tema muito bacana, então, aqui no projeto Viver Cidades de hoje. Luciane, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite aos nossos convidados. Tudo certo? Então, hoje é um tema bem interessante, que a gente vai falar muito de educação também para uma produção mais saudável, uma produção saudável, né? E tem toda uma ligação aqui, porque a Emater auxilia os produtores orgânicos, como o Leandro, né? E também apoiou o projeto na Escola São José de Conventos. Então, acho que a gente pode cada um falar um pouquinho sobre a sua atividade, né, e a sua trajetória. Quer começar, Andréia? Pode ser contigo? Boa noite, Bianca. Olá. Boa noite, Luciane. Boa noite, demais convidados e os ouvintes da Rádio A Hora. Sim, então eu sou extensionista agrônoma da Emater, né, e a gente tem um trabalho muito forte de assistência técnica, tanto aos agricultores como também a público urbano, escolas, entidades, né. E a Emater está aqui em Lajeado há mais de 60 anos, prestando esse serviço de assistência técnica, né? E uma das nossas prioridades no nosso planejamento anual é a agricultura de base ecológica. Isso voltado tanto à produção comercial, de subsistência, quanto à demanda já urbana que a gente tem, né? De famílias, de entidades e escolas. Então, a gente vai assessorar, né? Pensando, por exemplo, em produção de hortas, pomares, né? Toda a parte ali de solo, de adubação, de plantio, né, de cuidados, de manejos, controles alternativos de pragas e doenças, né? Então vai dar todo o suporte técnico para estabelecer a produção orgânica, né, de frutas, hortaliças, principalmente, né? Porque hoje já grandes culturas é mais complexo, né? A produção de soja, milho orgânico, isso a gente está um pouquinho mais distante ainda no dia a dia, né? Mas a produção de frutas e hortaliças é uma realidade, né? Temos produção orgânica certificada aqui em Lajeado, que é uma grande alegria para nós da Emater, né? Como o Leandro Lang, que está aqui participando. E a gente quer expandir, né? Tanto os produtores orgânicos certificados, quanto a produção de subsistência das famílias urbanas, nas escolas e entidades do município. É disseminar isso, né? Que chegue a mais pessoas, justamente. Com certeza. E a gente está com um projeto também de dar cursos, né? Esse ano, provavelmente, já de produção de hortaliças e frutas orgânicas, né, para atender uma demanda que está surgindo, né, principalmente público urbano e as famílias agricultoras de subsistência. Ok. Leandro, sua caminhada já tem 10 anos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. É isso aí, esse ano fazem 10 anos que eu dei início, né, a minha produção, né, comecei em Arroio do Meio e com as circunstâncias acabei em Lajeado, né, que é a minha cidade, né, e então esse ano completando 10 anos de que eu dei início a
essa virada dei uma virada de mesa, né? Porque eu estava comentando aqui antes do programa que eu sou técnico em prótese, né? Sou músico também, mas larguei a prótese, meu laboratório e resolvi plantar. Uhum. E recém foi renovada a tua certificação. Agora eu tô 2 ou 3 anos de certificação. Acho que 3 já. É o terceiro ano, então, da certificação, né? Eu tenho certificação pela Rede Ecovida. Antes disso, a gente já era declarado orgânico através da nossa OCS, né? A gente já tem 7 anos daí de certificação com a OCS. A única diferença para as pessoas entenderem, a produção é a mesma, o manejo é tudo igual. O único detalhe é que com a certificação da rede eu consigo fazer a venda terceirizada, no caso, eu vendo para o mercado embalado, tudo devidamente como manda, né, a lei, e o mercado revende, né? E a OCS a gente só pode praticar a venda direta para o consumidor, ou para a escola, ou para o PA, PENAI, né? Então essa é a única diferença, né? O que fez, Leandro, você ir para esse mundo, né, da plantação de produtos ecológicos? O que motivou essa virada de chave para ti? Muito embora eu sou criado no bairro Florestal, aqui em Lajeado, né? Sou um cara urbano, né? Mas eu sempre gostei da agricultura. Eu sempre gostei. E até o dia de ter coragem, de repente, como muitas pessoas dizem assim, pá, eu queria ter a coragem que tu teve de largar tudo, tipo assim, a coisa que eu estudei, ou o negócio que eu investi, né? E foi assim, no peito e na raça mesmo, porque muito embora eu gostasse também, não tinha ideia de nada, né? A coisa mais engraçada que a gente conta por aí foi que a primeira vez que a gente começou a plantar, era eu e o Rafael Cunha, que era lá da Rádio Univates, né? A primeira vez que a gente plantou, preparamos canteiros, tudo bonitinho, a gente colocou 90 bandejas de 200 mudas. A gente botou 90 bandejas na área. A gente cobriu a área com mudas. E daí os caras dizem, tá, mas vocês vão colher tudo junto e depois vocês não tem mais nada. Né? Então eu digo, começamos errando, né? Começamos errando, mas é assim. Começaram. E depois vai se aprendendo, né? Sim. Tudo que a gente tem de conhecimento, apoio da Emater, outros colegas, tem gente que não tem problema nenhum em dividir as suas experiências, né? Já tem outros que não gostam muito, né? Mas a gente vai se apoiando em quem a gente vê que tem uma consciência, assim, de não tem medo de passar coisa nenhuma, né? As coisas boas têm que ser passadas, Claro. Na verdade, né? E quando me perguntam alguma coisa, eu sempre digo a mesma coisa, cara, o que eu souber e puder te ajudar, eu te ajudo, porque, muito embora eu não saiba muito também, né? Mas o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Bem bacana. Vamos lá. Professora Thaisa, desculpa. Como é que surgiu essa questão toda na escola? E daí, se vocês quiserem responder as duas, intercalando, né, Sônia, que faz a coordenação lá da Escola São José de Conventos, bem tranquilo. Bom, eu acho que... Bom, primeiro, boa noite também, né? Boa noite. Eu acho que, assim, eu vou começar falando, então, como eu entrei na agroecologia, né? E a Sônia depois pode comentar um pouquinho, então, como surgiu a agroecologia, que ela está há mais anos na escola. Eu, surpreendentemente, né, eu não sou formada em biologia, eu sou formada em artes visuais. Então, a minha formação não é essa. Mas eu gosto muito também, assim que nem o Leandro, eu também gosto muito dessa área, me identifico muito. Eu gosto de qualquer tipo de atividade que a gente possa levar os alunos para fora da sala de aula, para que eles tenham uma vivência diferente, né? Então, eu faço isso já em arte, a gente ocupa os espaços da escola, né? A gente tem um pátio muito bonito, a gente tem um pátio arborizado, então a gente gosta de aproveitar o que a escola oferece de bom, o que a natureza da nossa escola oferece, né? Então, eu sempre tive esse perfil, gosto, né? Então, eu acabei entrando na agroecologia no ano passado. Então, para mim também está sendo novidade, muita coisa, estou aprendendo muita coisa ainda, né? Então, foi uma coisa que aconteceu assim ao natural. A nossa vice-diretora, né, que era a nossa professora de agroecologia, né, agora ela está na vice-direção, então surgiu essa oportunidade e eu agarrei porque é uma coisa que eu me identifiquei bastante. Ok. Sônia, como é que surgiu tudo isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer muito o convite da escola para estar aqui presente. Acho muito importante as escolas estarem falando
principalmente de práticas ecológicas que estão desenvolvendo. Tem muitas escolas fazendo trabalhos lindos. E a São José, ela é uma escola, eu estou na escola hoje como coordenadora pedagógica, mas eu acompanho esse projeto desde a criação, que foi em 2003. A gente tem, então, uma longa caminhada. E desde o início do projeto, que iniciou lá com a professora Marisa Toiper, e a Emater nos acompanha. Na primeira ideia, assim, era de trazer conhecimentos da comunidade para a escola. A gente até não tinha tanta... a São José de Conventos, ela é localizada ainda num local que a gente atende as crianças da zona rural de Lajeado, que é Alto Conventos. Então, é a zona rural ainda de Lajeado, né, Andréia? Exatamente. Então, a gente queria aproximar a comunidade, trazendo conhecimentos da comunidade para dentro da escola. Então, o primeiro momento foi chamar os pais, a gente pensou em horta escolar. E chamamos os pais para nos ajudar, e logo veio a Emater. Ascar ainda, Andréia. Emater Ascar. E a Emater veio com conhecimento técnico. Aí começou a agroecologia, esse tema, e aí a gente começou a expandir. O objetivo da escola hoje não é tanto a parte técnica da agroecologia, assim como a Andréia tem o conhecimento, o Leandro, né, que produzem alimento para comercializar, né, Leandro? Mas o nosso objetivo hoje é colocar as crianças em espaços organizados para que eles tenham contato com a natureza de forma correta. E que aí entra a agroecologia. Se a gente vai plantar, se a gente vai ter uma horta, de que forma que essa horta vai ser organizada para que as crianças tenham esse conhecimento do manejo correto da terra. Os resíduos orgânicos da escola, ele tem que ir para uma compostagem, né? Uma composteira. Essa composteira depois vai ser usada onde as crianças têm que ver esse processo. Se a gente decidir colocar a área de lazer das crianças nessa mata nativa da escola, legal. É uma vivência rica que a São José pode oferecer para os estudantes. Só que em algum momento a gente vai ter que ver se a mata nativa não precisa se revigorar, né? Porque as crianças, elas brincam por tudo, elas amam o espaço verde. É criado ilhas de preservação para que essa mata consiga... Então, a gente tem práticas agroecológicas. A gente não pode dizer que a escola São José de Conventos é uma escola toda agroecológica, mas junto com a Emater a gente tenta implantar algumas práticas que as crianças levem para a vida adulta, que de repente esses adultos vão ter um outro olhar com a natureza, né? Esse é o nosso maior objetivo, e quem sabe serão futuros Leandros que estarão pensando em produzir alimento de uma forma mais correta, saudável, sem agrotóxicos, que não é fácil, né, Leandro? Não é fácil. Não é fácil. A gente estava comentando essa semana, porque a gente tinha vistoria lá na minha propriedade, então, né, na propriedade do seu Ernesto também, na Dona Isolde, e uma das grandes dificuldades é insumos orgânicos e tem sido, além de mão de obra também, né, que é uma deficiência muito grande nas propriedades. Não é fácil produzir orgânico, né? Existe uma cobrança muito grande para cima da gente, né? Como se a gente fosse, às vezes, até a parte ruim da história, né? Enquanto um produtor convencional, ele passa o que ele bem entender, quando ele bem quiser, e muitas vezes descarta de uma maneira não correta, e esse produtor não tem uma cobrança muito grande, né? Ou nem tem, né? E nós, produtores orgânicos, o Ministério da Agricultura, que não está errado, né? Mas é a CEPORG, é o Ministério da Agricultura, é tudo documentado, todo o nosso dia a dia tem que ser documentado, porque quando esse pessoal vem, principalmente o MAPA, eles querem ter uma base, e a base é os papéis, né? A situação da propriedade, eles estão enxergando ali, mas eles querem saber, então eles vão nos papéis, né? E às vezes a gente sabe que não é uma coisa que o produtor mais gosta, né? Ficar mexendo em papel, né? E anotando tudo, mas é uma cobrança bem forte. E quando eles chegam na propriedade, a primeira coisa que eles pegam é o nosso plano de manejo e o caderno de campo. Que é como se fosse um diário. Isso aí. É o relatório da propriedade ali. Claro,
Eles vêm, às vezes, uma vez por ano, às vezes a cada 2 anos, né? Não tem uma data específica. O que mais acontece são as nossas reuniões, né? Que tem todo ano, né? Em todas as propriedades, as nossas reuniões. E daí a gente aproveita e já também fiscaliza, né? Porque a certificação, no caso da OCS, ela é de organismo de controle social, né? Um produtor fiscaliza o outro, né? E muitas pessoas questionam, mas aí vocês, não sei o que, vocês fecham um olho aqui, fecham um olho ali. Diz, cara, nós somos, às vezes, mais exigentes do que o próprio mapa ou CPORG, porque é o seguinte, se eles chegarem na propriedade e as coisas que a gente relata não condiz com a realidade, a gente simplesmente perde, né? Então é um risco muito grande, não dá para passar a mão, não dá. A gente cobra bastante e funciona. Uma das coisas que eu queria que vocês abordassem é com relação ao espaço. A Escola São José tem 6 hectares de área, então, que tem mata nativa, que tem vários espaço construído, óbvio, né? É uma escola. E a tua propriedade tem que tamanho de área, Leandro? Eu tenho, aqui em Lajeado, são 3 hectares. 3 hectares. E tenho mais agora em Forquetinha, que tem mais 3 também. Eu não produzo ainda, mas na sequência começo a produzir. Andréia, é possível trabalhar com produção de base ecológica em qualquer espaço? Né? O que favorece? Tem que ser um espaço maior, menor, né? Porque a gente sabe que a escola de conventos é um exemplo, mas tem muitas escolas que não têm o privilégio de ter a área delas, né? Então, dá para fazer isso em qualquer área? Como é que é a produção em si? Sim, Luciane, é possível, né? Em qualquer área, até no vaso em casa, produzir lá temperinho pode ser orgânico. Por exemplo, eu tenho em vasos, né? Faço ali um substrato orgânico, um composto orgânico, faço o cultivo sem agrotóxicos, tudo. Eu tenho uma produção orgânica não certificada, né? De consumo próprio, de salsinha, cebolinha, alface, às vezes até tomate, né? Então, qualquer espaço é possível, né? Tanto até em apartamento, né? Às vezes só os vasos, como em áreas maiores dos agricultores. E a Escola São José, que é privilegiadíssima de ter um espaço enorme, né? Para desenvolver atividade de horta, pomar, né? Parte da agroecologia, preservação ambiental. E até assim, as escolas nos chamam muito para assessorar as hortas. O que acontece, às vezes, é espaços muito sombreados. Isso dificulta, porque geralmente quer implantar horta, né? E as hortaliças precisam de sol, 5 a 6 horas no mínimo por dia de sol. Então, espaços muito sombreados e úmidos dificultam o desenvolvimento das hortaliças, né? Então, nem todas as escolas têm esse espaço, né? Então, acabam trabalhando em vasos, mas aí não é uma horta, assim, né? Trabalha-se muito essa questão em vasos, mas não é tão didático quando ir lá na horta, né? Que nem na São José, de ir lá nos canteiros, mexer no solo, né? Colher, uma área maior disponível, né? Para o cultivo. Então, tem essa limitação, às vezes, de local muito sombreado que dificulta o trabalho em algumas escolas. Sim. Eu conversando outro dia com a diretora lá da escola, a Sandra, e ela comentou que ali o bairro Convento já não é mais aquele bairro rural que era quando começou o projeto e muito menos quando se construiu a escola, né? Tem muitos loteamentos e não tem mais quase espaço. Então, essa experiência, embora que esteja lá em Conventos, ela se adequa em termos de educação ambiental para as escolas da área da cidade também, né? Como é que é lá o público de vocês, né? Eles têm práticas em casa, não tem? Como é que é o público de vocês? Cada vez menos, né? Eu lembro assim, quando eu entrei na escola, eu estou há 14 anos na escola, né? Então, quando eu entrei, a gente tinha na faixa de 80 alunos, eu lembro disso. Hoje a gente tem mais de 200, né? O bairro cresceu muito. E, junto com isso, também, muitas pessoas que não são de conventos, que não tinham essa prática em casa, esse hábito, né? Então, tem alunos, a gente tem desde alunos que têm a prática em casa, que moram, que têm a sua horta em casa, que a família cultiva, até alunos que não têm um pátio, assim, né? Que moram em casas geminadas, com um terreno muito pequenininho, que não tem isso, que não tem esse costume. E aí, que importante oportunizar isso para essas crianças, que daqui a pouco, se não fosse na escola, por não ter um espaço em casa,
não teriam em nenhum momento esse contato, né? E esse é o nosso maior objetivo, né? Nosso objetivo, embora tenha 6 hectares a escola, o nosso objetivo não é quantidade, produzir muito. A gente não faz a produção para comercializar ou nada nesse sentido. A gente faz a produção justamente pelo ensinamento. A gente quer que a criança de hoje, que está muito mais ligada para o celular, para a tecnologia, a gente quer resgatar essa criança para alguns momentos, mexer na terra, colher a fruta. Às vezes a gente pega alunos ali do pré, vamos para a agroecologia, né? Claro, tu não vai colocar uma criança do pré, nem muita coisa não vai conseguir fazer, mas aí o que a gente vai fazer? Então vamos colher frutas, vamos comer essas frutas, sentir o sabor dessas frutas, né? Trazer isso para a criança. Então, o nosso objetivo é esse, sabe? É fazer com... Até a questão do lixo no pátio, né? Que a gente fala sempre. A gente vê tantos adultos hoje, eu acho que isso também entra na agroecologia. Que, na verdade, a gente está pensando na agroecologia na escola. O que é na escola? É esse cuidado da natureza, esse contato com a natureza, né? Então, a gente quer formar adultos conscientes nessa questão. Não jogar lixo no chão. Hoje a gente vai recolher os lixinhos do pátio, é simples, né? Mas isso é um aprendizado desde criança para não se tornar aquele adulto que vai abrir a janela do carro e vai jogar uma latinha para fora, uma garrafinha para fora, né? A gente quer desde criança já fazer com que eles cuidem do meio ambiente. A gente atende crianças a partir de 5 anos, que é a pré-escola. Então, as crianças com 5 anos que chegam na São José de Conventos nunca tiveram contato com a escola. Então, o primeiro momento, semana passada tive relato de uma mãe em que o prédio escolar da São José não é um prédio moderno, né? Mas, se tu perguntares para uma criança como é que é a tua escola, a mãe disse que os familiares perguntaram, e aí, como é que é a tua escola? A criança parou. A minha escola é linda. E aí eles pararam para ouvir esse lindo. O que tem na tua escola? Tem árvores, árvores, árvores. Então, para a criança, quando ela chega num ambiente assim, Conventos já é um bairro de loteamentos. Os lotes são pequenos, não tem, como a professora Thaisa disse, hoje não se tem famílias mais que fazem tantas hortas como tinha quando a gente chegou lá. Nós temos 250 crianças, mas a maioria não tem o hábito do plantar. Então, aquelas árvores e raízes, elas falam das raízes das árvores, porque ali elas conseguem vivenciar, contemplar a natureza. Mas eu também trabalho, puxando o assunto anterior, em outra escola da rede estadual, que já é uma realidade bem diferente da São José. A gente não tem terra para plantar, todos os espaços são com calçadas. A quadra, a pracinha, nada. E os professores também fazem prática de plantio. O importante para a criança, esses tempos de vida de uma planta, começando da planta, para se ter um pomar. Às vezes tem adultos que não têm noção, tem professores que chegam na escola que não têm noção do que é, acham que é só plantar e tem o cuidar para depois o colher. E muitas vezes não chega a colher, porque uma árvore, ela leva anos para chegar na fase adulta. A professora Thaisa construiu um espaço de contemplação que é na horta, um espaço onde os alunos têm muito lindo de contemplação, e fica embaixo de uma árvore de uma jabuticabeira. Essa jabuticabeira foi plantada em 2003 pelo aluno Daniel Kremer, que levou, e não fazem 5 anos que está dando jabuticaba. Então, quantos anos? 15 anos para essa fruta dar, para essa árvore dar frutos. Então, a criança aprende na escola os tempos de vida também de uma planta, que leva tempo, não é plantou, já vai comer. Tu tem que cuidar, tu tem que ir lá ver se não tem pragas na planta, tu tem que aguar para alface, as hortaliças é mais rápido, né, que eles têm mais o nosso pomar. Quando a Emater ajudou a gente a ter o pomar da escola, levou anos. Quantas árvores a gente teve que replantar que não chegou à fase adulta? E hoje as crianças têm, essas crianças que hoje comem essas frutas, têm que saber que teve esse tempo de esperar para colher, né? E eu acho que é um aprendizado para as crianças no ambiente escolar riquíssimo. Isso acontece na horta também, né? A gente estava mesmo comentando. A gente entra de férias lá no final do ano, a nossa horta, a gente colhe o que dá e a nossa horta fica lá parada. Aquela terra, ninguém mexe naquela terra, ninguém dá continuidade daquilo ali,
por um bom tempo, fica 1 mês e meio pelo menos ali parado. Então, quando a gente volta, a gente tem que iniciar uma horta toda do zero, todos os anos, né? Então, isso também é um trabalho que os alunos precisam enxergar. Se a gente não consegue manter o tempo inteiro, tem todo esse cuidado ali. Então, a gente tem ajuda também, né, de pais, né, que tem isso, que trabalham com isso, que todo início de ano lavram a terra ali, nos ajudam com essa parte, porque os alunos só com uma enxada não vão conseguir amolecer aquela terra, né, deixar pronta para o plantio. Daqui a pouquinho eu quero entender mais como funciona na prática. A gente vai fazer um rápido intervalo, primeiro intervalo, segundo bloco a gente volta para entender mais como é na prática mesmo, como que vocês trabalham tudo isso com os alunos. A gente já volta. E Sim Energia Solar. Seja dono de uma usina solar fotovoltaica e deixe o sol fazer o seu dinheiro render. Um investimento seguro e com retorno de até 2,5% ao mês. De Sim Energia Solar. Há 15 anos desenvolvendo soluções sustentáveis em energia. Ligue 3716-2337 e converse com quem é especialista no assunto. Folito Fertilizantes Orgânicos. Há 25 anos, processando materiais orgânicos de forma responsável e segura. Os produtos da Folito contribuem no aumento de vida do solo, proporcionam altas produtividades para soluções mais eficientes na sua lavoura. Folito nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Acesse folito.com.br. Há 12 anos, o Grupo FASA é referência no setor de reciclagem animal. O grupo, que tem sede em Cruzeiro do Sul, é um dos maiores do continente e, de forma limpa e segura, garante a sustentabilidade da cadeia de produção de carnes e derivados. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Vivenciar a natureza é uma forma de educação ambiental. Criar laços com a terra, a água e o ar é entender que somos parte do planeta. Quer vivenciar uma experiência na natureza e saber mais sobre biodiversidade? Conheça o Centro de Educação Ambiental de Lajeado, que funciona dentro do Jardim Botânico. Agende uma experiência pelo telefone 51-3982-1099, Prefeitura de Lajeado. A gente se orgulha daqui. Qualidade, economia e eficiência. Todos esses atributos estão reunidos nos projetos da MAC Serviços, com foco na construção e abertura de estradas, estabilização de solos e preparação de bases. Possui equipe preparada, máquinas robustas e experiência de mais de 10 anos. Tudo isso garante tecnologia e conhecimento em obras bem feitas. MAC Serviços, a base da sua obra. Acesse macserviços.com e saiba mais. Heineken, tecnologia em higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Atende aos mais diversos segmentos: indústrias de alimentos e bebidas, agro, home care, automotiva e aditivos para a construção civil. Saiba mais em heineken.com.br ou acesse as redes sociais @Heineken Química. Viver Cidades. Muito bem, de volta para o segundo bloco do painel Viver Cidades de hoje. Hoje, numa sexta-feira, nossa transmissão com o tema de agroecologia. Sempre lembrar que a gente conta com o patrocínio de Folito, fertilizante orgânico, de Sim Energia Solar, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo FASA, Global Eco, MAC Serviços e o apoio da Prefeitura de Lajeado. Quero, nesse segundo bloco, professora Thaisa, para os ouvintes explicar como que funciona na prática, né, esse projeto na escola. São momentos toda semana que os alunos têm, todas as turmas participam. Como é que funciona na prática, ali no dia a dia? Cada turma tem um horário. Como é que funciona, então, na escola o projeto? Bom, nós somos em 2 professoras, né? Então, sou eu e a professora Jussara Baldi. E a gente faz, cada uma é responsável por algumas turmas, né? Então eu pego, por exemplo, turma do 3º ano, 4º ano, 5º ano, 8º e 9º, e ela as demais turmas. Então, os alunos são retirados da sala de aula em grupos, né? Então isso funciona nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras.
eles têm aula de ciências e durante a aula de ciências eu vou pegando aqueles grupinhos de 4, 5 alunos por vez. Então eu saio com esses alunos e a gente vai então fazer as atividades de agroecologia. Então, às vezes, a gente foca mais na horta. Agora a gente está precisando trabalhar aqui na horta, né? Ou a gente vai plantar, ou a gente colhe alguma coisa, né? Então, movimentar a terra, ou tirar o inso até, né? Que vai crescendo ali na volta. Às vezes, a gente foca mais em os pequenininhos, por exemplo. Então, cuidar mais da limpeza, organização do pátio. A gente tem também as flores, né? Que a gente... Aí é mais com a professora Jussara, que planta muitas flores, né? Cuida da jardinagem, então, da nossa escola, ali daquela entrada, né? Então, a gente vai tirando eles em momentos, todos os alunos da escola participam, legal, tá? Da agroecologia, então engloba todos. A gente vai fazendo uma escala, né, de grupos, pequenos grupos, e cada semana a gente leva aquele grupinho ali de uma determinada turma. Então, todos os alunos vão, só que, claro, eles vão uma vez e até chegar a vez deles de novo, às vezes passa um mês, né? Até fazer aquele rodízio de novo. Sim. Mas a experiência que cada um vai ter ali, que é o que conta pra gente. A gente tem a composteira também, que nem a coordenadora Sônia falou, né? Então, às vezes, eles também cuidam dessa parte da composteira. Se eles encontram alguma coisa que não deveria estar dentro da composteira, eles mesmos relatam isso e vão lá e ajudam a manter, né? Então, esse projeto ele vai funcionando dessa forma, assim, a gente vai construindo juntos. E as ideias vão surgindo, então, às vezes a gente tem já alguns planos pro ano e ao longo do ano vão surgindo novas ideias, né? Então, por exemplo, a gente visitou a Univates, né, essa semana, que passou agora, né, e lá a gente viu lá eles têm uma exposição itinerante que fala sobre o lixo, né, uma exposição de arte que fala sobre o lixo, onde é que eles construíram uma árvore, né, com pedaços de madeira, e lá eles foram grudando restos de lixo, uma árvore de lixo eletrônico e uma árvore de lixo, né, que não se decompõe. E aí a gente teve a ideia de fazer isso também na nossa escola. Então, por exemplo, esse já é um projeto que surgiu agora, para fazer com que eles visualizem, todo o lixo que a gente vai recolher do pátio, a gente vai colocar nessa árvore. A gente tem a ajuda do seu Osmar, lá na escola, que é um senhor que nos ajuda muito lá, quando a gente quer construir alguma coisa, fazer alguma... Né, e ele tem um conhecimento enorme, o seu Osmar ajuda tanto na horta, quanto em construções que a gente quer, né? E ele vai construir essa árvore para nós, onde a gente vai colocar esse lixo e deixar lá visível para os alunos. O lixo que eles mesmos estão trazendo para o pátio da escola, que alimento que eles estão comendo, trazendo para a escola para comer no intervalo, né? Quanta embalagem, né? Então, é todo um aprendizado, assim, que esse é o nosso foco principal, né? Com as aulas de agro. As provocações, né, professora Thaisa? Que eu acho que é isso o maior objetivo da escola, provocar, colocar vivências significativas para a criança, porque ela tenha, e para o adolescente, para que ele tenha curiosidade e, quem sabe, na fase adulta, fazer escolhas, né, para a vida dele. Eu acho que é importante a gente colocar que a agricultura de base ecológica não é simplesmente não usar agrotóxicos, né? Porque eu imagino que tenha vários desafios que o Leandro pode comentar, que tem que estar sempre trabalhando, sempre pesquisando. O apoio da Emater é fundamental, né? Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso, assim, e contar algumas histórias aí, que eu sei que deve ter inúmeras, né, sobre os desafios nessa jornada aí de 10 anos. Eu até estava, agora de manhã, vinha pensando, e daí, sobre o nosso encontro aqui, e o que se poderia se falar, né? E às vezes as pessoas dizem, mas produção orgânica é uma coisa, são técnicas super diferentes, né? E na verdade não, né, Andréia? As técnicas hoje em dia usadas na agroecologia geralmente são técnicas de muitos antepassados, inclusive de indígenas, que são os nossos maiores professores, né? Como, por exemplo, a agrofloresta, né? A rotação de cultura, isso é tudo prática indígena, que a gente só está resgatando, mas na verdade essas práticas todas já existiam.
É claro que pode ter alguma coisa que foi modificada, foi melhorada, né? De acordo também com o tempo, né? Agora, geralmente as práticas de agroecologia são tudo práticas já que os nossos bisavós, de repente, já fizeram, e com certeza os índios eram os grandes idealizadores desses planos de manejo aí. Dá alguns exemplos aí pra gente. A agrofloresta é uma, né? Por exemplo, a rotação de cultura, tipo assim, plantar sempre soja naquela mesma área, vai dar problema. Vai dar problema, né? Agora, a rotação é isso, tu diversifica. Nós lá na AgroCity, por exemplo, tem um canteiro que eu planto brócolis. Na próxima eu não vou plantar brócolis nem couve-flor. Eu vou plantar rúcula, vou plantar alface, né? Às vezes consorciado também, que uma planta ajuda a outra. Por exemplo, eu planto brócolis e no meio a gente planta rúcula. Né? Algumas aceitam, algumas adoram, outras não, né? A cenoura não gosta de ninguém, né? A cenoura, ela quer estar sozinha, né? Então, essas coisas que tem que observar, né? E até a lua, né? A lua é super importante, né? Eu achava que não, que às vezes tinha umas dúvidas assim, né? E a gente faz testes funciona. Funciona. Quer ser um alemão cabeçudo? Isso aí, será que isso aí vai funcionar? Um tempo atrás eu estava falando com a Márcia, que é a Márcia Burger, que é do nosso grupo, né? Ela disse assim, cara, semear cenoura e rabanete fora da lua, mas eu não tento mais isso, mas a cenoura já é difícil plantando na lua, né? Imagina fora da lua. E é verdade mesmo, sabe? Tem coisas que tu não... Algumas culturas tu pode cuidar, por exemplo, a alface, né? É uma cultura assim que se tu plantar fora da lua, ela vai vir, tá? Daqui a pouco ela vai demorar 10, 15 dias a mais, né? Mas não tem problema, tu vai colher. Agora tem culturas que tem que observar mesmo, né? Vamos lá, Andréia. Eu sei que vocês trabalham bastante, assim, muito nisso, né? De alternativas, por exemplo, para combater formiga. Vamos lá, uma coisa bem que é muito comum e que eu sei que na escola teve... plantaram tudo, no outro dia chegaram lá, não tinha nada, as formigas tinham comido tudo, né? Como é que é isso, assim? Como é que vocês passam isso, orientam isso para os produtores e também nas escolas, que são públicos muito diferentes, né? Porque pela quantidade de produção, enfim, estrutura e tudo mais. Sim, a formiga é bem desafiadora, né? Na produção orgânica, né, Leandro? Existem várias receitas, né? Mas, assim, a efetividade tem que buscar muitos ninhos, então é desafiador. Tipo, na escola São José tem muita mata, né? E ali tem muito refúgio também para os insetos, né? Então é um pouco mais desafiador achar esses ninhos para conseguir fazer um controle lá, local. Por exemplo, tem uma receita que a gente recomenda que é com penicillium, que é aquele mofo da laranja, né? De fazer, então, ali uma calda com aquele penicillium e aplicar lá no ninho, né? Só que tem que localizar esses ninhos, né? Então, tem um desafio grande. E as formigas, elas se comunicam por baixo da terra, daí tu elimina aqui, ela sai em outro lugar, se estabelece, né? Ela é muito evoluída, assim, né? Então, é difícil tu eliminar, tu tem que conviver com ela, tem que ter um manejo equilibrado, né? Na agroecologia, a gente tem muito isso, do equilíbrio do sistema, né? Da diversidade de culturas, que daí ela não vai só na tua cultura de interesse, ela vai também nas outras plantas, né? Então, a formiga é bem complexa. Mas a gente trabalha muito, assim, com alternativas também de armadilhas, de iscas, né? E isso é muito engraçado, que lá no Leandro também estava a estufa de tomate. A gente começou com produção de tomate lá no Leandro, já veio os desafios das pragas, né? Então, deu mosca branca, deu trips, e aí, quando chegamos lá, meu Deus, e agora? Temos que eliminar, diminuir esse ataque, até porque transmite viroses para o tomateiro, e depois impacta muito na produtividade. Aí, uma das alternativas foram iscas azuis, né? Onde atrai o trips. Então, foram... Que é um micro, é um pontinho preto no tomate, né? Eu tinha dificuldade de identificar. Né? Agora, assim, com a prática ali, com a vivência, eu já identifico mais fácil, né? Mas é micro, né? Isso, a gente fez até uma unidade de observação, a gente... A Emater mesmo conseguiu adquirir, então, as bacias para fazer o primeiro teste lá, bacias pintadas com spray azul, colocar água, uma gotinha de detergente para quebrar a tensão superficial, e ali o trips, então, se deslocava da planta para a bacia com água, porque é atrativa a cor azul. E aí, com isso, a luz negra, que é a luz negra das antigas boates, também também se instalar uma luz negra, aquela em cima de uma bacia,
Tinha dias que eu chegava lá de manhã e aquela bacia estava lotada, tinha que trocar a água de tanta mariposa, né? Aí é uma prática recomendada para controle de lagartas, traças, que captura o adulto, né? Que é a mariposa noturna. Captura muito, né? Muito, captura muito. Então diminui muito a praga. Aquela pressão que a gente tem da praga diminui muito. Então, com alternativas muito baratas, né? Mas quem chega, às vezes, na produção acha engraçado, né? Cheio de bacia azul, tem luz negra da boate. E é muito curioso, né? Porque é justamente esse o desafio. É a produção agroecológica, como tratar essas pragas para ter uma produção saudável, conseguir comercializar esses produtos, mas de uma maneira totalmente natural. Então, é um desafio, por isso essas alternativas, né? É uma soma de alternativas, né? Então, a gente soma essa captura, mais, às vezes, um produto biológico, que às vezes precisa ser pulverizado. Usa o tricograma também, que a gente usa muito para as lagartas, né? Que é uma vesquinha predadora, né? Uma mosquinha que vem em forma de um pontinho preto também, né? É um ovinho. Aí ela vem com data no pacote, ela vem com data de eclosão. Então ela nasce tal dia. E aquela mosquinha ou ela se alimenta de ovos. Enquanto tem ovos na produção, ela está se alimentando e ela sobrevive. A partir do momento que ela limpou, ela morre. É impressionante. Por exemplo, lagartas, que é uma coisa que a gente tem muito ataque, né, em várias hortaliças, né, a gente usa 3 práticas associadas, que é a luz negra com a bacia para captura do adulto, mais o tricograma, que é a vespinha que vai parasitar o ovo, e mais produtos à base de bacillus thuringiense, então, pulverizando que vai pegar a lagarta. Então, são 3 práticas associadas para a gente ter o sucesso, né, no controle dessa praga. Legal. Eu acho que a experiência dos alunos e também das pessoas saberem um pouco mais, conhecer um pouco mais a agroecologia, faz valorizar também, né? E daí a gente vai para uma ponta lá do outro lado, né? Que é evitar o desperdício, porque tu conhecendo, né? As coisas vão, tu vai valorizando muito mais, né? Tu sabe todo o trabalho. Imagino que a educação ambiental comece esse trabalho lá na escola e isso vai até... né? A gente estava falando antes ali no intervalo sobre visitas nas propriedades, né? O quanto é importante as visitas nas propriedades. Aqui, sabe, a escola faz um projeto lá e abre a escola também para receber outros estudantes, né, Sônia? Já fizemos olha só. Formações de lajeado com professores e às vezes o pessoal que está organizando a formação entrava em contato com a escola e a gente mostrava, né? Depois da pandemia, meio que parou um pouco essas atividades. A gente tem agora um cuidado maior de adultos que estão entrando na escola, né? Há um controle maior. E até porque a escola também cresceu bastante, a demanda é... E, André, falando do plantio, épocas de plantio, de repente, tem o calendário que está disponível para a comunidade, que é anual, que sai de épocas de plantio. Esse calendário é feito em parceria com... o CAPA. A Emater não elabora o calendário, a Emater faz encomenda do CAPA, né, que confecciona esse calendário, que a gente chama calendário agrícola, né, mas baseado, então, na fase ideal da lua de plantio, né, se é plantio de raízes, né, o objetivo de colheita, se vai ser a raiz, se vai ser a folha, se vai ser a flor, se vai ser o fruto. Aí vai ter os dias exatos no calendário que tu tem que fazer o plantio daquela cultura para que ela se desenvolva bem para a colheita. Então, esse calendário a gente encomenda do CAPA, né? E aí os produtores, escolas, entidades fazem encomenda com a matéria em dezembro, geralmente ali. E aí, quando chega, início do ano, é feita a distribuição. O pessoal usa muito e tem muito resultado. Tem muito resultado. Ele é baseado na Lua, na verdade. Na Lua, ele é baseado na Lua, né? O efeito da Lua. Tem por semana, assim, tem um desenho ali, se tu planta raízes, se tu planta folhas, se tu planta, né? Ele é bem simples de interpretar e bem eficiente. Ele é lúdico, né? Isso aí. E a São José utiliza esse calendário há alguns anos já. Então, ali dá certo. Dá certo. A gente consegue ter esse controle do que plantar através do calendário. É bem utilizado e é anual. Cada ano em matéria já nos... Isso. E a comunidade pode adquirir. Criança também, né? Ver esse calendário, porque, como tu disse, ele é bem lúdico, né? Então, é bem interessante, né? Para as crianças também trabalhar dessa forma de saber quando plantar, né? Além da época correta de cada hortaliça, que tem umas que também não dá pra plantar o ano todo, daí...
tem que estar atento a isso também, né? E falando em CAPA, né, que é o que desenvolve o calendário, o CAPA ele nos dá um apoio muito grande na Rede Ecovida. Né? Todas as visitas de pares, de conformidade, tem apoio do CAPA. Né? No nosso caso é Santa Cruz, né? Que o nosso núcleo é Rio Pardo, Taquari, e a sede deles está em Santa Cruz. Faz um trabalho bem bacana para agricultura familiar, né? Para os pequenos agricultores e para a nossa rede também. Antes, Leandro, tu estavas comentando, né, sobre todo o controle que vocês precisam ter, de documentar tudo. Isso é um trabalho também para vocês, mas é importante lá para o consumidor que ele sabe a procedência, né, do produto que ele está consumindo, que ele vai comprar. Nesse período, desde 10 anos, né, que você começou a produção, primeiro ali vendendo diretamente para o consumidor final, agora fazendo essa terceirização, tu percebes que aumentou a procura das pessoas por produtos agroecológicos? Como é que tu percebe a busca, a valorização daqui a pouco da comunidade pelos produtores, na busca por esses produtos? Como é que tu percebe a realidade, né? Isso está mudando? Ainda é algo que tem que ser disseminado mais? Falando por Lajeado, eu acho pouco ainda valorizado. Basta ver as feiras, né? A feira da Praça do Papai Noel, tem a feira do São Cristóvão que acontece às quintas-feiras também. Elas deveriam, pelo tamanho da população de Lajeado, esses produtores deveriam chegar na feira com bastante produto e sair com as mãos abanando, sem carregar sem trazer nada de volta para casa. Encomendas já para a próxima. E não é o que não tem acontecido, né? Para mim, sabe que falando em pandemia também tem uma coisa que atrapalhou a pandemia, foi nesse sentido. Por exemplo, na feira dos orgânicos, o produtor leva exatamente o que ele produz, né? E não tem material de limpeza, não tem carne, e as pessoas ficou uma memória da pandemia que quanto menos rodar, eu vou no mercado e faço tudo, e ali eu pego tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, e acaba não girando na feira também, sabe, em mais lugares. É uma coisa que deixou assim, uma cicatriz da pandemia, né? Fora que eu acho que deveria ser mais valorizado as pessoas buscarem mais. Já em Porto Alegre já tem uma cultura diferente, né? A feira lá da Bonifácio, lá aos sábados de manhã, os caras chegam lá 4h30, 5 horas, abrem as bancas, acho que 7 horas. Tem bancas, às vezes, que 1 hora depois da feira não tem mais nada. Os caras limpam aquela feira orgânica lá, limpam. E olha que se for avaliar os valores lá que são aplicados, claro, tem todo um deslocamento que o pessoal vende muito de longe, às vezes, para fazer a feira em Porto Alegre. Mas aqui, às vezes, o preço dos nossos produtos da feira são os mesmos valores. Produto orgânico é o mesmo valor que está no mercado. Já aconteceu até ser mais barato, né? Comparando com o preço convencional. Mas é uma questão de cultura, isso é com o tempo. As pessoas com o tempo vão aprendendo. E o lance das visitas, que eu acho muito interessante, a partir do momento que eles conhecem a prática numa propriedade orgânica, os caras olham assim, mas como é que esse cara, sabe, tem que valorizar realmente, né? Porque é um trabalho diferenciado, né? E, além de oferecer um produto limpo, tem todo um cuidado com o meio ambiente, que isso todo mundo é beneficiado. Eu sempre digo, nós temos aqui em Lajeado uma empresa de água, né? Essa água está no solo, está embaixo, né? Se todo mundo usar produto químico, essa água vai ser contaminada, né? Então, é muito importante essa produção orgânica aí, não só na ponta, que é o consumidor que come um produto limpo, mas tem o detalhe do meio ambiente também, né? E para valorizar isso é muito importante também o trabalho feito na escola, que daqui a pouco, com essas crianças, quando adultas, elas não vão aceitar consumir qualquer produto, porque elas sabem que existe algo melhor, mais saudável, aí, né? É isso aí. Impossível. Seguinte, pessoal, a gente vai fazer o nosso último intervalo. Na sequência, a gente volta para o terceiro e último bloco para te fazer as considerações finais. Já voltamos. Seu dinheiro render. Um investimento seguro e com retorno de até 2,5% ao mês. De Sim Energia Solar. Há 15 anos desenvolvendo soluções sustentáveis em energia. Ligue 3716-2337 e converse com quem é especialista no assunto.
Folito Fertilizantes Orgânicos. Há 25 anos, processando materiais orgânicos de forma responsável e segura. Os produtos da Folito contribuem no aumento de vida do solo, proporcionam altas produtividades para soluções mais eficientes na sua lavoura. Folito nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Acesse folito.com.br. Há 12 anos, o Grupo FASA é referência no setor de reciclagem animal. O grupo, que tem sede em Cruzeiro do Sul, é um dos maiores do continente e, de forma limpa e segura, garante a sustentabilidade da cadeia de produção de carnes e derivados. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Vivenciar a natureza é uma forma de educação ambiental. Criar laços com a terra, a água e o ar é entender que somos parte do planeta. Quer vivenciar uma experiência na natureza e saber mais sobre biodiversidade? Conheça o Centro de Educação Ambiental de Lajeado, que funciona dentro do Jardim Botânico. Agende uma experiência pelo telefone 51-3982-1099, Prefeitura de Lajeado. A gente se orgulha daqui. Qualidade, economia e eficiência. Todos esses atributos estão reunidos nos projetos da MAC Serviços, com foco na construção e abertura de estradas, estabilização de solos e preparação de bases. Possui equipe preparada, máquinas robustas e experiência de mais de 10 anos. Tudo isso garante tecnologia e conhecimento em obras bem feitas. MAC Serviços, a base da sua obra. Acesse macserviços.com e saiba mais. Heineken, tecnologia em higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Atende aos mais diversos segmentos: indústrias de alimentos e bebidas, agro, home care, automotiva e aditivos para a construção civil. Saiba mais em heineken.com.br ou acesse as redes sociais @Heineken Química. Viver Cidades. E voltamos para o último bloco do painel do projeto Viver Cidades, aqui na Rádio Hora 102.9. Hoje, sexta-feira, dia 26 de abril, a gente sempre com patrocínio de Folito, fertilizante orgânico, de Sim Energia Solar, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo FASA, Global Eco, MAC Serviços e Prefeitura de Lajeado. O bate-papo está muito bom, muitas ideias que vão surgindo, né, o trabalho, mas vamos lá para o nosso último bloco, aquela rodada final de considerações. Podemos começar pela Andréia, da Emater. Que mensagem, né, Andréia? Daqui a pouco aquela pessoa que quer consumir produtos, quer daqui a pouco ter a sua hortinha em casa. Que mensagem a gente pode deixar aí pro nosso ouvinte também? E o trabalho feito pela Emater, que é tão importante, de apoio aos produtores, às escolas, a esses projetos. Sim, colocar a Emater sempre à disposição, né? O nosso trabalho aqui em Lajeado é totalmente gratuito. Às vezes o pessoal urbano que não conhece tanto ainda vem, daí pede uma assistência, quanto custa? Não custa nada. Nosso trabalho, né, é um serviço praticamente público, então a gente está sempre assessorando todas as demandas, independente público, rural ou urbano, totalmente gratuito, né? Então, quem precisar de uma assistência, uma orientação, a gente vai até as propriedades, até as casas, até as escolas. Então, a gente faz isso, não só atendimento no escritório, né? Geralmente, eu prefiro fazer a visita, porque a gente precisa ver o local, né? Ver o potencial, ver o que precisa ser ajustado para a implantação de uma horta, de um pomar ou qualquer outra cultura, né? Então, a gente está colocando sempre matéria à disposição, né? Para esse trabalho de assistência técnica. E também os produtores, né? Esses já estão mais acostumados, já nosso dia a dia está nas propriedades, né? As escolas que já têm um acompanhamento, outras novas, né? Que tiverem interesse, entidades também, nos procurem. A gente agenda um horário, faz a assistência, né? Parabenizar a Escola São José, né? Pelo trabalho de longa data aí, maravilhoso com os escolares, né? E com certeza a gente tem reflexo no futuro, né? Dessas crianças mais conscientes, sabendo de onde vem o alimento, valorizando o alimento mais saudável, que vai estimular também mais produtores orgânicos, que para Lajeado é muito importante, porque tem um conflito hoje da agricultura com o urbanismo, né? Porque na área urbana, pela legislação, não poderia utilizar agrotóxico, né? Então, onde a gente tem cultivos mais convencionais e tem um loteamento do lado, começa a gerar um conflito.
onde teria uma adequação maior para a produção orgânica que não gera conflito, né? Não tem risco de contaminação, de aplicar um produto químico, né? Que vai dar uma deriva para loteamento. Então, pensando no futuro de Lajeado, né? E também gostaria de convidar a comunidade lajeadense a frequentar mais as feiras orgânicas do município, né? Que ali a gente tem esse produto com garantia, com certificação, buscar esse alimento, né, mais saudável, que a gente tem então a feira orgânica no São Cristóvão, nas quintas-feiras, das 8 às 11h30, e a feira regional de agricultores e agroecologistas na Praça do Papai Noel, nas segundas-feiras, das 15 horas às 18h30. Agradecer novamente o convite de vocês, estamos sempre à disposição para colaborar. Com certeza. Leandro. Então, muito obrigado também pelo convite, né? A pauta é ótima, devia ser semanal, né? Devia ser semanal. Parabenizar as profs pelo baita trabalho, muito legal. A educação é a base de tudo, né? E de todos. Também reforçar o convite das feiras, né? Procurem os produtores orgânicos, né? Também quero deixar dito que a AgroCity está aberta para qualquer visita que vocês queiram fazer, a gente agendando, será um prazer de receber as crianças lá também. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E ouvinte também o Leandro, o ouvinte, né, que quer daqui a pouco conhecer mais do trabalho, adquirir algum produto. Tu participas de feiras, como é que o pessoal pode também adquirir os seus produtos? Eu não tenho participado de feiras, tá? Eu tenho, nos últimos 2 anos, praticamente, eu tenho focado em PA e PENAI. Perfeito. Mas se as pessoas quiserem ir lá, o portão tá aberto, é só chegar, me avisa para ver se eu tô lá, mas isso tem produto, né, porque a gente tem passado uma dificuldade de tempo para produzir, sabe, não tem ajudado, o tempo não tem colaborado, né, como membro da Rede Ecovida, a gente tem visitado várias propriedades em todo o Vale Taquari e Rio Pardo, né? Porque a gente tem certificação com a rede em todo o estado, né? Santa Maria, Rio Pardo, Cachoeira, enfim, né? Arroio do Meio. E tem sido uma dificuldade produzir com volume, né? Mas é isso aí. Até perdi agora o... mas procurem produção orgânica procurem entender o que é produção orgânica, né? Perfeito. Thaisa, Sônia, aí também sobre o projeto, aquela mensagem para os ouvintes, e parabéns mais uma vez pelo projeto que vocês desenvolvem há tantos anos já na escola. Bom, a gente gostaria de agradecer também, né, o convite, a visibilidade, né, de a gente poder vir falar um pouquinho sobre isso, quem sabe dar essa ideia para algumas outras escolas, que seja em vasinhos menores, né, mas para as crianças terem esse contato, que é muito importante com a natureza, com a terra. Muito bom ouvir, né, os dois falando, né, principalmente, com certeza a gente vai agendar alguma coisa para conhecer, né, a tua área lá e ouvir algumas técnicas também, né, que a gente já viu que coisas que a gente ainda não aplica e a gente está sempre disposto a aprender coisas novas, né, como a gente sempre diz, a gente é educadoras, né, nós somos educadoras, a gente não é especialista, né, em áreas agrícolas, a gente é educadoras, a nossa principal função é o aprendizado dos alunos. Né? Só que a gente, claro, quanto mais a gente puder repassar, né, aprofundar um pouco desse aprendizado também da agroecologia, importantíssimo, e eu acho que é muito válido essa conversa que a gente tem, foi muito válida, a gente vai estender isso sim, com certeza. A gente agradece muito a participação, a Rádio Hora estar atenta às escolas, e agradecemos a parceria da Emater, que desde o início, assim, veio com todo o conhecimento técnico, que como a professora Thaisa disse, a gente não tem. Temos sim as nossas professoras formadas em biologia, que nos auxiliam muito, quando não são elas que estão à frente do projeto, nem agora é a professora Thaisa, elas estão nos dando suporte também, mas a gente precisa muito da Emater. E ao longo dos anos, é importante colocar assim, o quanto que a comunidade ajudou. Tem pessoas inteligentíssimas que não são formadas numa universidade, mas que têm um conhecimento, né, Andréia, ali na comunidade muito grande, que sempre estiveram presentes. Tanto seja como um trator para arar a terra, quanto trazendo conhecimentos que estão lendo, que estão estudando. E agradecemos à Secretaria de Educação de Lajeado, que sempre apoiou o projeto, nos dando suporte com
pessoal, né? A gente precisa disso, a gente tem o nosso zelador na escola, que é um parceiro, temos os professores que têm carga horária para esse componente curricular, senão não teria como. E deixar assim que as escolas, a gente já falou ao longo do programa que não precisa ter hectares de terra para colocar as crianças em contato com o plantio, com cuidado e a colheita. E que é importante no ambiente escolar a criança ter, porque talvez no local onde ela vive, ela não tem esse contato. E a gente quer adultos mais conscientes. A gente só vai ter adultos conscientes se esses adultos forem crianças e adolescentes que tiveram contato com a natureza e vão saber da importância. É isso, Lu. Fechamos? Fechamos a conta hoje. Muito bem. Você, ouvinte, também, obrigada pela companhia, pela audiência, toda essa conversa que se quer novamente ouvir, compartilhar com algum amigo, com algum conhecido. A entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube do A Hora TV, onde estamos também ao vivo nessa transmissão. A gente conta com o patrocínio de Folito, fertilizante orgânico, de Sim Energia Solar, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, MAC Serviços e o apoio da Prefeitura de Lajeado. Na edição de hoje deste mês de abril, ficamos por aqui e voltamos no fim do próximo mês. Até mais. Boa noite. Tchau. Fechamos? Fechamos então. Agora a gente vai